noite a todos, meu nome é Fábio, sou especialista em independência química e em relacionamentos. Hoje vamos continuar no início as aulas que estávamos tendo e vamos falar sobre gerenciando desafios e diferenças no processo de conhecimento. Né? Como que é um processo de conhecimento, essa questão de gerenciar desafios e diferenças, fica uma questão mais tranquila, mais simples, porque é tudo novo, né? Eu estou conhecendo a pessoa, estou vendo as diferenças, né? Então fica mais fácil se eu estiver realmente querendo algo de sério no relacionamento e que venha a crescer e dar frutos no relacionamento. É lógico que eu já vou estar com um diálogo com ela, né? E ter ali pelo menos uma porta de acesso a qual eu consiga conversar ou dialogar com ela de uma maneira bem tranquila, né? Então eu expondo as dificuldades que eu estou percebendo e as diferenças desse processo de conhecimento, ela fica muito mais fácil. Agora também nós temos que perceber que existem vários tipos de limites, né, de crenças que nos prendem, né, que a gente vai falar em umas aulas mais na frente, mas que nos prendem, né, e esse tipo de crença, essas fobias, esses medos relacionais que nós temos, se a gente não conseguir perceber em nós que é nosso, não é dela, né, não é da outra pessoa, é nosso, né, e ter aí uma superação e perceber que é apenas coisa da minha cabeça, eu vou começar a omitir coisas, vou começar a deixar de falar coisas, vou me calar, vou começar a ser negligente, né? Porque a questão da negligência que eu estou falando é não dar importância pelo que está acontecendo, né? Achar minimizar a situação, né? Eu começo a minimizar a situação achando que isso vai passar e não vai passar, né? A tendência é eu ir minimizando e uma hora vai crescer demais, eu não vou aguentar, né? Então, a necessidade que se faz do diálogo, do relacionamento é imprescindível, né? Quando a gente fala em gerenciar ou identificar esse tipo de questões, gente, é muito simples, assim, ninguém é igual a ninguém. Aí que está a riqueza do relacionamento, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Do mesmo jeito que eu estou aprendendo com ela está aprendendo comigo. Eu aprendo com meu filho, ele aprende comigo. Eu aprendo com o Marcos, ele aprende comigo. Eu aprendo com o Caio, ele aprende comigo. E assim que vai se construindo aí, né, uma, como posso dizer, uma personalidade um pouco mais sadia e um modo de ver a vida mais amplo do que antes. É a troca de opiniões, né? É a troca do ver o mundo, né? Isso nos transforma em ser humano melhor. Porque muitas vezes coisas que para mim é banal, a outra pessoa é uma dificuldade imensa. Aí a gente vai perceber porque é uma dificuldade imensa, tem uma história lá que vai falar o porquê é uma dificuldade imensa, né? Então, vou dar um exemplo muito simples aqui, né? Aqui no Brasil nós moramos num país tropical, certo? As mulheres e os homens aqui no Brasil, nós andamos de uma maneira mais à vontade, né? Andamos de bermuda, andamos de chinelo, andamos de camiseta, né? E as mulheres também. Isso sem ser vulgar, né? Mas as pessoas que moram, por exemplo, na Finlândia, na Islândia, na Noruega, etc., tal, vêm para o país e olham para o nosso estilo de vida, vai achar que a gente está vivendo, né, desculpe o termo da palavra, um bacanal. Está todo mundo aqui, né, sem sua cabeça em cima do pescoço, perdeu a razão, está todo mundo nu. E, na realidade, não é o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de se viver, né? E
o outro ser humano, a outra mente, a outra esfera é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ligada aí por questões sociais, por questões políticas, por questões religiosas, por questões muitas vezes culturais também. O Brasil é um país muito grande, onde a diferença de cultura ela é muito grande, né? Essa questão de gerenciar também, você disse aí, né, que o choque inicial é colocar as duas pessoas na mesma frequência, né? Porque a gente costuma negligenciar a primeira impressão é aquela atração que existe, né? Ou até mesmo não só no relacionamento afetivo, mas de certa maneira a gente se atrai por alguma coisa. A pessoa tem um bom papo, a pessoa tem uma boa postura, ou até mesmo isso daqui não tá focado em relacionamentos só conjugais, né? São Não, relações, né? São justamente, alguma coisa me chamou, me despertou um interesse ali. Nem que pois seja, igual bem que você falou, nem que se for a maneira da pessoa pensar, né? isso. Mas Aquilo também que nessa me. questão da relação, que não tá presa na relação conjugal, vamos supor, tem questões que são, tipo assim, você não escolhe, por exemplo, um trabalho. Você fez uma entrevista de emprego e de repente você está numa sala cheia de pessoas que pensam completamente diferentes de você e você vai ter que aprender a gerenciar todo aquele ímpeto seu, uma reunião de Just, família, por exemplo, e justamente. E o que fazer, né? yeah, Como que eu vou fazer agora? Percebendo os limites, percebendo a questão até onde que eu posso ir, começando a perceber e praticar a empatia emocional. Né? A empatia emocional nessa hora é primordial. Assim, eu tenho que estar empático emocionalmente. Eu não preciso ir com a cara da pessoa, eu não preciso ficar dando risadinha para a pessoa, ficar puxando para a pessoa, né? Mas a partir do momento que eu crio uma empatia emocional com a pessoa, essas diferenças, essas desafios, eles costumam ficar com menos intensidade, né? Porque eu mesmo paro de dar tanta importância para eles, e na né? Eu questão da começo a. identificação. Desculpa, ô Paulo, ô Fábio, quando eu for falar, eu vou apertar o botãozinho de levantar a mão aqui, ó. Dá pra ver aí a mãozinha? Aí eu vou tipo fazer uma Dá, pergunta, porque senão a gente vai ficar beleza, falando em cima um do outro e vai ficar esquisito. Mas a gente, é esquisito. eu posso ler, porque que nem o senhor pediu que tá pequeno aí, eu posso ler esse identificando desafios aqui? Pode, porque eu mesmo jogo, eu não consigo ler. Pode Oi, ver. tá conseguindo me ouvir certinho aí? É meio ruim sua conexão. Agora eu tô. Olha lá, identifica. Aqui não sei o que aconteceu. O rapaz veio essa semana, mexeu no muro e tudo aqui, mas hoje, particularmente hoje, eu percebi duas oscilações na internet Agora, violenta. melhorou. Agora Melhorou, é só melhorou, né? Eu dei uma mexer. mexidinha. Eu mexi aqui. Mas qualquer coisa eu mudo a mesa de lugar, eu chego mais perto da janela aqui. Não, agora Aí tá eu bom. creio que deve. Né? Identificando desafios comuns. Conflito de opinião, número um. Diferentes pontos de vista podem levar a discussões acaloradas, mas é importante manter a mente aberta e encontrar soluções. 2. Problemas técnicos, questões relacionadas à tecnologia ou logísticas podem surgir, não é possível superá-las com paciência, mas é possível superá-las com paciência e pensamento criativo. Falta de motivação. Momentos de desânimo são normais, mas é essencial encontrar a forma de se manter motivado e engajado. Quer falar alguma coisa sobre identificando esses tópicos? É legal. Assim, identificando Desafios comuns, conflitos de né? opinião. Isso. Né, desafios comuns, vamos lá, conflitos de opiniões.
Gente, imagina você se você estivesse numa sala e todo mundo vestido a mesma cor de roupa. Imagina você se você fosse numa churrascaria todo mundo pedisse a mesma carne. Imagina você se você fosse numa pizzaria todo mundo pedisse a mesma pizza. Vai gerar conflitos de opiniões em qualquer relação que tivermos. Mesmo com os nossos filhos, a partir do momento que eles começam e começam a ter noções do mundo, já gera conflitos de opiniões. Como gera, Caio, você que já é pai também. Né? Com Então, certeza. assim, uma coisa a gente tem que ter em mente. Está gerando conflito? Tá, beleza. Mas como que eu vou me colocar perante esse conflito? Eu vou ser assertivo, vou ser passivo ou vou ser agressivo? Né? Nós temos que perceber que na nossa vida nem agressivo e nem passivo é saudável. Muitas pessoas têm dificuldade de ser assertivo? Tem dificuldade de ser assertivo sim. Mas é um treino que tem que se fazer. Principalmente no âmbito profissional. Né? Aonde está o seu ganha-pão e aonde você passa a maior parte da sua vida. É no âmbito profissional. Sabe uma questão que eu percebo também, Fábio? Na questão profissional, tem muitos profissionais liberais, assim como eu passei com isso, por isso, quando eu comecei a fazer minha marcenaria, né? Eu tinha um negócio e eu não sabia cobrar, entende? A minha ingerência, eu tinha uma ingerência eu não tinha capacidade de pôr preço naquilo. Também pode ser um ponto de vista, né? Ou eu me sentia ofendido quando eu colocava um preço naquilo que eu fazia. E as pessoas falavam, não, tá caro e tal. Eu me sentia ofendido, sabe? Então, eu acredito que manter uma linha do meio, porque dali a pouco eu tava dando meu serviço de graça para agradar, entende? Então, eu passei por isso. Eu passei por uma situação dessa. Todos nós passamos na nossa vida, né? Até a gente aprender a realmente a ter uma relação saudável, profissionalmente, socialmente. Né? Todos nós passamos por dificuldades aí que acabamos chegando em casa uma hora e falando, nossa, que vergonha, que papelão que eu fiz, pelo amor de Deus, não precisava ter agido daquele jeito, não precisava ter agido de tal maneira, né? Ó, Não precisava ter expressado de tal forma. eu Né? passei por essas três situações numa só. Por exemplo, eu tinha um conflito de opinião com a pessoa sobre o que era bom para ela fazer na casa dela. Aí mesmo assim eu não saberia cobrar, eu pegava, tinha problema técnico, porque chegava lá não dava certo. Aí eu me desmotivava e aquilo gerava um monte de coisas em mim que até chegar um ponto que eu tive que terminar. Falei, não, isso aí pra mim não serve. Mas outras pessoas que têm um gerenciamento mais poderoso, elas conseguem levar isso e prosperar. Isso é uma maneira de também prosperar, né, Fábio? Dominar essas técnicas, né? E se equilibrar faz com que a gente prospere, né? Não seja tão infantilizado as nossas emoções, né? Não seja tão Justamente. sensível. Aí está na questão que a gente falou lá no comecinho das aulas, do autoconhecimento. Né? Isso entra muito no autoconhecimento. Aonde que eu tenho, né? Você já se perguntou? Aonde que eu tenho dificuldade em minha vida de me colocar? Né? Já fez essa pergunta para você? Já, todo Todo dia. dia, né? Por que eu me coloco de tal maneira e não consigo colocar realmente do jeito que eu estou sentindo? Né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem a ver com as crenças. As crenças que foram embutidas dentro de nós, É que verdade. ou faz a gente desvalorizar, ou faz a gente se calar. Ou Né? superestimar também, né? Que é uma das colaterais, né? Sou muito bom Justamente. demais para as outras pessoas, isso é muito perigoso. Exaltar demais, né? E eu, assim, eu não procuro ser o melhor no que eu faço. Porque se eu procurar ser o número um, sempre vai aparecer alguém que vai ser melhor que eu. Então não é uma concorrência a vida. Eu não estou concorrendo no meu trabalho com ninguém. Eu não estou concorrendo no meu relacionamento com a minha parceira.
Não é uma disputa de ego, né? Eu costumo dizer disputa de quem? Isso é disputa de ego. Não é uma disputa de ego, né? É assim, se você for levar para esse lado, eu paro por aqui. Porque esse tipo de discussão, esse tipo de relacionamento, não me interessa. Não vai levar nada a lugar nenhum. Entendeu? É igual cachorro correndo atrás do rabo dele. Entendeu? Não existe ganhador. A gente tem que ver o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o relacionamento, o que é melhor para os nossos filhos, né? E dentro disso tudo, achar aí uma saída, achar aí diversas possibilidades viáveis, as quais nós podemos sentar e discutir, principalmente dentro do trabalho, né? A gente estava falando aí de gerenciamento de opiniões, por isso. Foi, desafios comuns, conflitos de opiniões. Conflitos, Gerenciamento, desafios, diferentes processos de conhecimento. conflitos de opiniões. E nesse conflito de opiniões, bem colocado, você colocou, que é principalmente no trabalho. E a gente tem que perceber, gente, nós estamos trabalhando todo mundo bem, é uma engrenagem, né? Eu vejo assim, né? Cada um sabe fazer bem uma coisa. Então, peraí, vamos nos unir para que o trabalho saia o melhor possível. Eu não preciso encher o meu ego e falar, nossa senhora, eu sou o cara. Né? Tem muitos Além assim, de né? Principalmente em chão de fábrica, né? Tem muita pessoa ingerenciáveis, justamente né? Precisa de é a forma. treinamentos, precisa de. Não em todo, mas até no nível mais alto tem muito disso de ego, né? Muita Mas coisa. o que acontece hoje é assim, o ser humano ele consegue ficar maduro socialmente, consegue ficar maduro pessoalmente, mas a maturidade emocional é difícil de alcançar. Porque quando se fala de uma maturidade emocional, é bem assim, meu irmão, tá tudo bem. Difícil. Tá É entendendo? complexo, Tá é tudo complexo. bem. É complexo, mas, É meu, necessário essa busca, né? Deixar de ser tão infantilizado, né? As crenças nossas, né? não Porque é. quando se vê acuado dentro de uma situação onde você não tem muita escolha, eu percebo assim nas relações assim mais próximas, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra e os dois têm que concordar com aquilo, né? Acordar com aquilo. Uma coisa que eu sempre escuto e sempre escutei desde criança. Se você leva até o final, se você concordou com aquilo que você combinou, né? É É o que tá o acabando. combinado, Honra né? com aquilo. Se for difícil, se você se arrepender, você vai até o fim. Se você achar que cobrou pouco, se achar que não tá bom, mas você combinou, você vai até o fim. Eu escuto isso sempre, né? Mas é isso que tá E faltando um daí a pouco. questão é, daí a questão do aprendizado, porque ali você vai passar por vários conflitos internos que eles vão te dizer alguma coisa, é lógico, e você vai aprender com você mesmo que é o caminho que você não quer mais tomar. Aí, na próxima vez, você vai se colocar diferentemente. Você vai Exatamente. começar a analisar a situação de uma maneira global antes de entrar nela. Né? Nós temos embutido dentro de nós aquela questão do bate-pronto, né? Falou, tomou. Né? E isso em tudo, em tudo. Né? E não, hoje já está assim, meio que perceptível que a pessoa que reflete, digere, antes de dar uma resposta ou antes de fazer algo, é a que tem mais êxito. Olha lá, nessas estratégias aqui, ô, Fábio, que você vai falar, a gente já está falando exatamente disso, a comunicação efetiva. Escutar atentamente e fazer perguntas e buscar entender os diferentes pontos de vista é fundamental para resolver conflitos. Isso você já matou de alguma maneira, assim. Eu vou lendo os tópicos para acompanhar aquele ritmo que o Marcos pediu para a gente tentar mais Tá, seguir.
Aham. Flexibilidade e compromisso. Estar disposto a se adaptar e encontrar soluções de compromisso pode ajudar a conciliar diferenças, entendeu? Soluções de compromisso. Entendeu? Aquilo que eu falei a respeito de você se ferrou, você deu o preço errado, mas você não vai dar para trás com aquilo, entendeu? Mesmo que, porque isso vai servir para você tanto não piorar o conflito, quanto para não se sentir depois culpado. Existem situações e certas pessoas e características que, por exemplo, pode ser fatal. Por exemplo, um adicto ou uma pessoa que tem uma compulsividade muito forte, isso pode ser uma armadilha, né? Que você já explicou lá no começo, né? Pode ser uma autossabotagem também, né? E, Nossa, aí demais. É assim, compromisso, comprometimento, né? Eu estou comprometido, né? É eu, não é o outro. Então, assim, é uma parte interior minha ali, a qual faz parte do meu ser, faz parte aí do Fábio, tanto como pessoa, tanto como profissional, um comprometimento com a minha ética, com a minha moral, de arcar com aquilo que foi dito, né? E, e a flexibilidade, ela é primordial porque, assim, não existe uma regra básica para relacionamentos. Então, se eu não for flexível, se eu não saber ceder, recuar, aí eu digo até ser humilde, né? Saber ir para frente, saber retornar, saber pedir desculpa, fazer uma reparação quando necessário, né? Quem vai perder sou eu, porque eu não estou conseguindo ali sair de um modelo aí que eu criei na minha mente e que minhas crenças limitantes não deixam que eu progrida, né? Então, ser flexível e comprometido não é nada de você ser responsável ou de falar duas coisas. Não tem nada a ver, né? É apenas você conseguir, dentro de você, você ter em tua mente que há abertura para que o outro possa dar uma sugestão melhor que a sua, e isso não é nada de pô, acabou esse mundo, né? E dentro dessa flexibilidade, o seu comprometimento faz com que você acate a sugestão e desenvolva o que vai ser desenvolvido em cima da sugestão do outro. O seu compromisso, né? E em termos de trabalho, é até que um pouco mais tranquilo quando se fala em relacionamento conjugal, né? Que vai ser mais para frente, nós vamos conversar a respeito disso, e o foco né? na resolução, Fábio? Manter o Né? foco para encontrar uma solução, às vezes ficar preso, em vez de ficar preso, né? Isso faz parte do que você acabou de dizer. Tipo, em vez da gente, tipo, pô, eu me comprometi, não se martirizar a ponto de enrijecer, né? Ter aquele jogo de cintura, aquela coisa que é muitas vezes complexo para muitas personalidades, né? Tipo, de ferir Justamente. algumas coisas que acredita, ou tipo, achar que tá, tipo, não, o que vão falar, né? Ou também tem situações que são rígidas mesmo, né? Tem um contrato de trabalho, por exemplo. Você aceitou um contrato de trabalho, você assinou ele, é rígido. Ele não tem muito o que fazer. Justamente. O Tem coisas que gerenciamento é são porque emocional. são. Né? Tem coisas que são porque são, é desse jeito que a gente trabalha, se o contrato foi assinado, ponto final. Aí, meu irmão, Seara está com a sua responsabilidade, com o seu comprometimento. E Né? manter o foco nisso, né? De Não uma vou maneira. foco nisso. Justamente. Mas tem situações também, Caio, que é aquela coisa. A minha facilidade de dispersar é tão grande em cima de um não, ou em cima de não conseguir ser flexível, né? Que eu fico preso naquela pedrinha pequenininha, ou que eu fico preso naquela pequena curva, Às e eu vezes, esqueço de ver o tamanho da estrada e o tamanho da montanha que está na minha frente, eu não consigo enxergar, né? Então é aquela coisa, você está olhando muito para o problema e pouco para a solução, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que na maioria dos empregos aí,
Não me venha com problema, já me venha com a solução. Exatamente. Já me venha com a solução. Isso por quê? Isso para se tornar mais dinâmico, mais tranquilo, todo esse processo que a gente vem falando. A própria empresa está te dando uma condição de você se expressar, de você se colocar de uma maneira que não te agrida. Já me venha com a solução. Se ela vai ser aceita ou não, já é outros 500, né? Porque será um corpo aí de pessoas que vai apresentar várias soluções. Mas a questão é assim, ficar focado, né? Vamos em frente, existe solução para os meus problemas. Isso me lembrou a música do Traje a Rigor. Talvez assim seja a solução. Parte. Essa é muito boa. Essa eu nem lembro. Você nem lembra? Puxa vida, essa eu nunca ouvi. O biquíni, eu acho, nem me chama Traje a Rigor ou o biquíni cavadão. Bonito e sexual. Não, você já tá cultivando a mentalidade positiva aí, ó. Cultivando a mentalidade positiva, Fábio. Ter paciência, fundamental. Lembrar que o processo leva tempo e é paciência consigo mesmo e com os outros, né? A principal paciência, às vezes, não é com os outros, é com nós mesmos, né? Nós mesmos, né? A gente vivemos hoje num mundo onde as coisas estão tudo pronto para nós, né? Então as coisas são muito rápidas, né? Então aquela questão de espera, de esperar acontecer, de esperar que o processo começa a caminhar, né? Que ele começa a germinar para depois ele crescer, a vir, a florescer. Eu não tenho muita habilidade para isso porque eu não tenho paciência, porque eu não aprendi a ter paciência. Paciência é uma virtude que ela tem que ser trabalhada todo dia, né? Paciência ela não é um princípio, é uma virtude, né? Se eu estiver errado. E ela dá para ser trabalhada, dá para eu trabalhar a minha paciência, né? Antigamente, não. Eu lembro do desenho do Pateta, que ele entrava dentro do carro e se transformava num outro Pateta, que saía xingando todo mundo, batendo em tudo, batendo em carro, bababá, bababá. Na hora que ele estacionava o carro, ele saía do carro e saía o Pateta mesmo, né? Então, é assim, a gente tem que começar a perceber o nosso grau de impaciência, para perceber se a gente tem paciência ou não, né? Porque Caio, dá uma cortadinha aí. Depois você vai editar, né? Eu edito. Ah, tá. Porque assim, quando se fala de paciência, eu percebo que existe. É lógico que existe vários tipos de personalidades, né? Existe o sanguíneo, existe o que é o Fleumático. pneumático e assim por diante. E cada um com as suas características, né? Existem pessoas que elas conseguem ser pacientes pra caramba, né? Sem fazer esforço. Existem pessoas que precisam trabalhar essa questão da paciência, né? E quando a gente fala trabalhar essa questão da paciência, hoje existem várias técnicas que ensinam isso, inclusive uma delas, uma ou duas delas, são técnicas que a gente vai empregar, né? Vai empregar para atendimento familiar, vai empregar para trabalhar com o seu futuro paciente, né? Que é técnica de visualização, PNL, que é técnica da respiração, né? Que é a técnica do conte até 10, se não der certo, conte até 100, de trás para frente. Né? Essa de trás para frente, uma vez eu fiquei de boca aberta. Não é de contar 1 até 100, é de contar 100 até 1. Né? Então, assim, são técnicas que mentalmente você vai começando a produzir, e quando você vai ver,
Nossa, eu passei por essa situação que ontem me deu tanto problema e hoje eu nem percebi, né? O relaxamento de visualização, ele faz muito nisso. Você vai desensibilizando aquela imagem que você tinha sua, criando outro. Fazendo essa projeção, né? A Stendzia sempre tinha uma pegadinha dele assim, que tipo, o MIB até tem um filme que fala sobre isso, como a torta, né? Então, tipo assim, quando tá dando tudo errado, ele saía pra fazer outra coisa. Ele ia lá pegar, jogar uma pedrinha no lago, ia olhar para um passarinho, alguma coisa, porque acho que quando a gente mais foca, quando a gente mais bota empenho naquilo ali, de alguma maneira parece que o universo, seja lá a natureza, o que for, parece que tem algo realmente que quanto mais a Brava. gente põe em foco naquilo, mais aquilo ela cresce e acaba não, às vezes desacelerar esse processo aí, precisa tipo se permitir ter paciência consigo mesmo, porque às vezes você quer resolver aquilo de uma maneira que não consegue. Então, valorizar essas oportunidades também, ver os desafios como oportunidade de aprendizado também, né? Crescimento, em vez de ele ser um obstáculo, ele passa a ser uma maneira de se aprender com aquilo, né? Tipo, pô, eu fiz isso aqui ontem com pressa e falei, pô, mas aí, que nem, por exemplo, eu mexi muito com motor de moto, né? Tipo, e eu não tinha aquela peça, eu ficava injuriado com aquilo ali. Eu sabia que não ia funcionar sem aquela peça, mas eu ficava, quando eu era criança, tentando. Então, às vezes, sai disso, né? Tipo, desfoca disso um pouco. Eu quero muito ganhar dinheiro. Você vê muita pessoa assim, eu quero muito dar certo, ganhar dinheiro. E acorda às 6 da manhã e vai dormir meia-noite, batendo naquilo. Às vezes não é isso, né? Cultivar todo E não esse ganha dinheiro, processo, né? né? E não E às ganha, às vezes, vezes. E quando porque ganha, às vezes paga ali, perde aqui. Tipo, ganhou 30, perdeu 60. Pagou. não estou falando que isso é um processo doente ou não. Não é, mas a gana dele ganhar dinheiro, talvez ele não tenha ali dentro dele a aptidão para gerenciar o próprio dinheiro que ele ganha. Né? Então ele ganha, 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 mas ele não tem habilidade de gerenciar o que ele ganha, e quando ele vai ver, ele chega no final do mês duro de novo, porque não Exatamente. soube administrar aquilo que entrou. Mantendo a Né? esperança, né? E essa questão é bem problemática. Fábio, vamos focar aqui nesse quádruplo aqui. Eu sei que o senhor não tá conseguindo enxergar aí porque tá no celular, mas ó, vamos aqui acabar esse quadro aqui a respeito de manter a esperança, acreditar que é possível superar dificuldades, alcançar os objetivos e celebrar as vitórias. Reconhecer as pequenas vitórias também, né, Fábio? Isso faz parte de um processo que inspira É a gente importante. também aí à frente, né? E continuar. Tipo, pô, eu consegui hoje. Sabe aquele passinho que eu dei, que nem eu vejo muito isso na filosofia, né? Tem uma frase não sei se é do Jorge Angeli Fraga, que ele fala sobre é, nunca recuar, mas sempre, nem que for um passo por dia, nem corrida e nem parado, mas nem que for um passo avançando por dia, pô, né, exercitar certas Então, questões que são íntimas à gratidão, ao reconhecimento, à sensibilidade, coisas muito pequenas, né? eu creio que a pessoa que ela está focada em si mesmo, em construir dentro de você ou desconstruir dentro de você velhos padrões, né? E construir uma nova pessoa assim, mais aberta para o mundo, com menos crenças limitantes, etc. E tal, eu vejo que se você não der valor para as pequenas coisas, você não vai conseguir dar valor para as grandes coisas. Porque são as pequenininhas coisas, cara, que você tem que vibrar. Porque é uma conquista interior tua. Durante muito tempo você ficou preso naquilo ali. E se você não vibrar por estar vencendo aquilo ali, meu irmão, ninguém vai vibrar por você. Uma coisa que te segurou, por exemplo, durante 5 anos, porque era um muro que você não conseguia pular. Aí você vai, desconstrói o muro e não vibra. Meu, existe um autor que eu estava lendo, como que é o nome dele? Eu não vou lembrar agora, porque é muito livro que eu leio. Bom, enfim, que ele fala bem isso, né?
Se eu não vibrar, se eu não me presentear pelas pequenas coisas que eu consigo alcançar de mim, quem que vai me presentear? Né? Então não é a questão de você estar barganhando com você mesmo ou se auto-sabotando. Peraí, eu vou fazer tudo isso para lá na frente me dar tal coisa. Não. É a questão de recompensa positiva. Conquistei, legal, vou dar uma volta no parque, vou sentar na praça, vou chupar um sorvete, vou ver o pôr do sol, não sei aonde. Vai te dar uma gratificação positiva. Porque você é merecedor. E essa gratificação positiva, você vai perceber que vai te dar um bem-estar, porque vai liberar dopamina, e aí, no outro dia, a tendência qual que é? Que você continue buscando cada vez mais isso. Né? E aprendendo com os erros aqui, isso na questão de relacionamentos, Fábio. A gente está falando sobre relações. E qual é a relação que a gente mais deve prezar? Não é a conosco mesmo, né? Com a nossa essência, com aquilo que a gente de fato quer. Porque parece um jogo injusto, né, Fábio? Se a gente for parar para pensar assim, segundo a espiritualidade, segundo a filosofia, segundo a sociedade ou o sistema que a gente vive, a gente nasceu nesse mundo sem saber de onde veio e sem saber para onde vai. A única certeza é a morte. Então a gente Uhum. recebe um script, nasce dentro desse script, você vai ter que ser isso, isso e isso, porque seus pais querem que você seja isso e isso, ou preferem, né, de alguma maneira. Ou, consequentemente, às vezes nem tem essa instrução de alguns, um caso de muitos no Brasil, né? São 33 milhões de famílias monoparentais. Não tem uma figura oposta ali para fazer um trabalho que deveria ser feito como família. Ela ingressa numa escola onde que ela não aprende quase nada de inteligência emocional, nada sobre gerenciar financeiramente a vida dela. Ela só fica aprendendo coisas que nunca vai usar na vida. E de repente ela se vê numa situação onde que ela aprende com esses erros e obstáculos, né? Olha que engraçado. Será que é um erro? Como que é um erro? Que tipo assim, faz parte de uma programação preditiva, né? Tipo, parece assim, pô, eu magoei aquela pessoa nas questões da relação, né? Eu vou filosofar um pouquinho aqui. Vamos jogar peteca pra você chutar. O senhor chutar. Então vamos lá, eu chego e sou extremamente rude com aquela pessoa. Porque o máximo que eu consegui na minha vida foi esse emprego, e faz 23 anos que eu tô nessa empresa, e eu sou encarregado dessa empresa, e eu sustento minha família com essa empresa, eu fiz minha vida. Aí chega um menino novo e eu xingo ele tudo quanto é nome, não sei o quê, porque eu estou ensinando ele a fazer um serviço, porque eu passei por isso quando eu entrei, porque ele não vai de acordo com as minhas, como é que é, as minhas crenças. E como que eu identifico isso, né? Como que eu me autoexamino se eu não tenho nem as faculdades mental para me autoexaminar? É muito louco isso, Fábio. Isso É aí uma dá, questão bem complicada mesmo. isso Né? dá assunto, Assim, pô. e hoje, nossa, isso vai dar assunto para várias aulas. Né? Mas voltando lá no comecinho do que você estava falando, Caio, existe uma pirâmide que ela baseia-se em três aspectos. Né? A base da pirâmide são as outras coisas, o meio da pirâmide são as pessoas, e o topinho da pirâmide, aquela partinha pequenininha, onde se junta os três lados, né? E fica aquela ponta, minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que independente de onde eu estou inserido, em qual tipo de relacionamento, que seja social, que seja familiar, que seja afetivo, que seja profissional, eu tenho que prestar atenção que a minha vida que está ali, ela é importante para quem? Só para mim. E ela sendo importante só para mim, quem que é o grande gerenciador da minha vida? Eu mesmo. Então, se eu não me der a oportunidade de aprender com meus erros, de modificar a mim mesmo, eu não sei se eu já comentei aqui, eu gosto muito de um livro do AA, que ele fala ou mudamos a nossa velha maneira de pensar ou continuaremos sofrendo, que foi escrito em 1935, e o cara não tinha a mínima ideia de hoje, em 2024, o impacto que essa frase causaria.
Desde que mundo é Hoje, mundo, o ser humano mudou muito pouco. né? Hoje, com a neurociência aí, né, e com várias outras questões, né, médicas, neurológicas e tudo mais que a gente conhece, nós percebemos que tudo gira em torno da nossa maneira de pensar e de várias coisas, né? Inclusive as nossas crenças. Então, ou desmistificamos algo dentro de nós, Ou ou continuamos sofrendo. desmistificamos, ou continuaremos. O dinheiro, por exemplo, ele só existe porque alguém acredita que aquela porcaria de papel vale alguma coisa, uma convenção social. Porque se você for parar Entendeu? pra pensar mesmo, aquilo ali não vale nada. Ele é um papel. Só que ele vale a partir Agora, do momento que eu acredito que ele vale. Porque se for. respondendo a pergunta que você me fez sobre o rapaz que está lá há 23 anos fazendo o mesmo serviço e chegou um outro que o que chegou hoje vai olhar para ele e falar: sinto muito, mas este problema é teu, não é meu. Né? Nós já temos um monte de problema. Eu vejo assim que nós criamos um monte de problemas. Criamos. Né? Sim, mas a reflexão, Fábio, a gente vai falar isso para pessoas que já lidam com essa questão da. É bem simples, né? Da dicção, né, da dependência química, que o senhor é especialista nisso. Percebo que o senhor tem uma. Mas assim, tratando a família de alguma maneira, assim, né? Como tratar não só a família, mas um cônjuge, né, uma pessoa, até às vezes um familiar, um filho, um pai, uma mãe. Tipo assim, a gente. Não só essas relações pós-tratamento, mas pré-tratamento e também, tipo, não só dentro da dependência química, né? Tem várias questões que o terapeuta pode ser bem útil com conversas que vão expandir a consciência, né? Eu Que acho que não é vão. só na dependência química, não, cara. Não, tem muita coisa aqui, tipo assim, a dependência química. Ó, pensa uma situação, Fábio. Por exemplo, vamos supor, se eu perguntar assim por uma pessoa que gosta, vamos dar um exemplo bem besta, tipo, ela gosta de, sei lá, ela gosta de carros caros. Por exemplo, ela tem condições de comprar aqueles carros caros. Você já percebe que a pessoa tem um disparate ali, ela compra um diferente do outro, uma coleção, ela quer o mais raro. Ela gosta daquilo ou ela aprendeu que aquilo traz uma recompensa? Então, se a gente for analisar, tudo no mundo é adicto. Todo no mundo é questão de recompensa cerebral, né? Não tem muito o que Tudo. falar, mas é tipo uma questão extrema, né? Mas É, fala, e essa, e quando eu a gente. até cortar Desculpa. isso depois, desculpa. E quando a gente busca esse tipo de recompensa, esse tipo de satisfação, quer dizer, eu acho que é muito mais perigoso do que a droga, porque a droga a gente vai buscando mais, 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 mas chega uma hora que você é freado pelos seus familiares, né? Que viu que você já está fora de controle, aí te coloca dentro de uma clínica e de repente aí, quem sabe, por um grande iluminar de Deus aí, você tem um despertar espiritual, pau, e transforma a sua vida, né? Agora, algumas pessoas aí, por exemplo, igual você estava falando, uma pessoa que tem condições de comprar carros caros, né? E ele vai cada vez aumentando cada vez mais o patamar, procurando cada vez coisas mais raras, mais raras, mais raras, né? Até chegar uma hora que ele não vai mais encontrar, ou que ele não vai ter condições de comprar. E aí? Eu acho que essa é a busca, né? Não Né? consegue se relacionar consigo mesmo, né? Não consegue entrar um centro. Justamente. Esse é o Entendeu? mistério das relações, né? É se Né? relacionar consigo mesmo, né? Vamos terminar, esse que já vai acabar, o Fábio. A gente vai passar bem rápido agora para se Tá. fortalecer a colaboração e a comunicação, a cooperação, o diálogo aberto, a criatividade e a mentoria, né? Buscar a orientação de especialista, né? Porque a gente costuma não ouvir mesmo. Eu sou um cara assim, que eu tenho essa dificuldade a ser trabalhada. Então, seria trabalhar em conjunto, né? Que pode gerar soluções inovadoras. O diálogo aberto para manter a comunicação franca e respeitosa é essencial. A criatividade, pensar de forma criativa para encontrar caminhos alternativos, né? Né, Fábio? E no final aqui, falta só 9 minutinhos aqui, depois eu vou deixar aberto aqui, ó. Abraçando as dificuldades como oportunidades.
A aceitação, né? Que primeiro passo, né, para qualquer relação que tem que ser melhorada, que inclusive é essa conosco mesmo, né? O crescimento, aprendizado e o crescimento. Então, você quer falar sobre esses três pilares, Fábio, para encerrar? Meu, maravilha, é assim, aceitação. Cara, se eu sou uma pessoa que eu não tenho aceitação, uma aceitação, assim, mas não aceitação de coisas banais, aceitação da vida, como a vida me põe, aceitação da minha realidade, como a minha realidade é, né? Eu não tenho como fugir da minha realidade. Aceitação do meu passado, que independente, que não vai mais. Mas, meu, é a minha história de vida e fez com que eu me torne o que eu sou hoje, né? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, a aceitação, de uma maneira geral, se eu não consigo ter uma aceitação da minha pessoa interior, como que eu consigo viver numa sociedade que eu sou obrigado aí por uma questão de até de sobrevivência, viu, Caio? Aceitar muitas coisas que eu nem tolero, né? Então, quer dizer, eu vou estar vivendo num inferno na Terra. Eu mesmo estou fazendo da minha vida que seja uma vida medíocre, né? Pequena, né? E o ser humano não nasceu para isso, né? As nossas capacidades são ilimitadas, né? Quando se fala da maneira de pensar aí do cérebro humano, pelo amor de Deus, né? Não existe um cérebro aí, um ser humano na face da Terra que tem as capacidades que nós temos, né? Aí outro é o Aprendizado. aprendizado. É o que é constante aprendizado, né? Nunca ninguém nasceu sabendo andar, né? Aprendemos a andar, aprendemos a falar, e hoje em dia estamos aprendendo de novo a comer, né? Porque tínhamos desaprendido a comer. Comemos só besteira, né? Agora, o reaprender, como que será que é? Eu desmontar tudo aquilo que eu aprendi um dia e reaprender novamente de uma maneira mais sadia, É. né? Então, assim, o aprendizado, ele é contínuo, ele, né, ele é contínuo e ascendente, ele vai para cima, ele vai para não é descendente. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu falo isso, você lembra de quem é essa frase? Essa frase é Quanto do mais eu Platão, sei, né? menos eu sei. Eu sei que nada sei. Não é? É. Quanto eu sei que nada sei. Então é isso. Quanto mais eu estou me vendo, eu estou em busca de aprendizado, mais coisas para aprender eu vou ter. E é essa o X da questão do ser humano. Está sempre aprendendo. Porque senão a vida se torna monótona. Né? O crescimento. Né? Eu tenho que estar de acordo e percebendo que o universo está em expansão. Né? Ele está em expansão, o universo. E o meu universo, qual que é? É a minha mente. Se minha mente deixar de se expandir, se eu me estagnar, se eu me bloquear, eu vou parar ali com uma expansão de novos horizontes, de novas ideias, de ver a vida diferente que um dia eu vi, de julgamento e preconceito, são coisas que te impedem de crescer. Porque você não vai aprender se você está julgando uma pessoa porque você não conhece e já tem um julgamento com ela. E o preconceito é a mesma coisa. Né? Então, essa questão de crescimento, quando eu falo que o universo está em expansão, a nossa mente também tem um crescente expansão. Né? Então, nós Mas, temos. o Fábio, a questão de abraçar essas dificuldades em questão a relações, né? Já que a gente definiu que a relação principal é. Eu não sei, vou dar um exemplo bem assim, que eu penso que no seu, vamos supor, num atendimento seu, por exemplo.
Chega uma mãe dizendo: Olha, meu filho é assim, assim, assado. Eu tenho dificuldade em. Quando ela se dispõe a aceitar que tem alguma coisa ali. A maioria das pessoas nem aceita que existe algo a ser consertado, por exemplo, ou meu marido, ou meu filho, por exemplo. Mas quando ela chega nesse ponto de procurar ajuda, essa aceitação para desenvolver uma relação mais saudável com o filho, vamos supor que seja esse o caso. Na questão interpessoal, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui e também é uma pergunta. Essa aceitação que ela está buscando ali seria uma aceitação para o terapeuta que vai tratar, fazer com que ela enxergue aquela busca dela como já uma aceitação ou alguma técnica assim, tipo, que pode levar ela a perceber que ela precisa se relacionar primeiro com ela antes do terceiro, do exterior. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio assim. Ou alguma Olha, pessoa que realmente está tentando algo muitas vezes, por exemplo, tentar fazer uma coisa muitas vezes e não dá certo, por exemplo. A pessoa tem várias situações na vida dela que ela é extremamente muito produtiva, mas ela não consegue se relacionar, por exemplo, com ninguém. Ela entrou no ostracismo, por exemplo, no caso de muitas pessoas que passam por isso também, né? uhum. Isso seria mais uma motivação para esse tipo de pessoa? Você acha que não tem nada a ver? Assim, a questão da aceitação, do aprendizado, do crescimento. Porque aqui, vamos supor, abraçando essas dificuldades como as oportunidades, é reconhecer que desafios e diferenças são inevitáveis. É o primeiro passo. Então, tipo, por exemplo, eu estou me relacionando aqui com o senhor, por exemplo. Nossas diferenças, elas existem. O que que eu Lógico. aprendo com isso? É, tipo assim, eu já passei por uma situação semelhante no passado, que outras que eu, tipo, não deu certo, por exemplo. Mas aí entra na questão das crenças, né? Então, tipo, eu Uhum. tenho que ter uma maturidade para aprender com os meus próprios erros. É muito complexo o relacionamento, né, Fábio? Ela é uma É questão. demais, porque aí entra uma questão que a gente vai esbarrar e que é muito forte dentro de nós, tirando as crenças, que é o ego. Fora É o o ego. ego, ainda existem questões internas, externas e Entendeu? Então, socioculturais e assim, várias questões de. quando a Nossa, pessoa chega no tratamento já te dando um pouco de abertura para que você consiga a começar a desenvolver qualquer tipo de linha de raciocínio interior com ela, meu, já tá valendo, já tá ótimo. top. Tá ótimo, porque assim, raramente as pessoas estão procurando tratamento